Olá, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Estamos no ar para mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, sempre trazendo informação, tecnologia e tendências para você que faz o agronegócio acontecer. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025 e até o 12h30 você acompanha um bate-papo cheio de conteúdo para impulsionar os seus negócios aí, no campo. O nosso tema de hoje é agricultura exponencial, negócios inovadores e manejo inteligente. Então nós vamos falar sobre como que a inovação está transformando a produção rural, trazendo mais eficiência e rentabilidade para o produtor rural. Ou seja, essa nomenclatura do produtor rural está mudando para o empresário rural. Na bancada comigo está o meu parceiro João Pedro, que está aqui do meu lado esquerdo, e o Hugo Ataíde, como você viu, infelizmente não está conosco. Por quê? Por motivos de saúde. Ele fez uma cirurgia de emergência, está em recuperação, mas no dia 8 de setembro ele estará de volta conosco aqui na bancada para completar o nosso time. E você vai ficar comigo, com o João Pedro e com os nossos convidados, que já estão aqui na nossa bancada, né? E além dos nossos convidados, nós temos o Enio Fernandes, que é consultor de mercado, o Fábio Salomão, que está presidente do Sescom Sudoeste Goiano, e também tem um convite especial para você sobre o primeiro dia de campo de horticultura. E a nossa entrevista ao vivo é com dois nomes de peso que você já conhece. A professora, doutora Silvia Salustiano, que é coordenadora de empreendedorismo no SEAGRE e da incubadora de empresas IF4Business. E o Dr. Fernando Cabral, que é líder científico e pesquisador também no SEAGRE. Então eles vão trazer para nós dicas e informações valiosas para quem quer empreender no agronegócio. E claro, a previsão do tempo para este 1º de setembro vai ser hoje aqui ao vivo na nossa bancada, né? Então vale ressaltar que você pode acompanhar o nosso Boa Tarde Produtor através do nosso aplicativo da Rio Verde FM, no nosso canal no YouTube e também na frequência 100.9. Olha que maravilha, você tem 3 opções para você acompanhar o nosso programa. E claro, você viu o programa, você gostou do programa, quer voltar nele ou em algum outro programa, é só você ir no nosso canal no YouTube que ele está lá, guardadinho para você, né? E a sua participação conosco também é fundamental. Então você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão de assunto e também o seu comentário. O nosso WhatsApp é o 649-9949-1009. Repetindo, 649-9949-1009. E aproveitando, vai lá no Instagram e você acompanha a Rio Verde FM, né? Lá você vai encontrar os melhores momentos do nosso programa, de outros programas também da Rio Verde FM. E já que você está lá, siga os apresentadores, por favor, que é Hugo Ataíde, CFP, e eu, Dias Dares. E hoje, como eu falei com você, o nosso programa está imperdível. Então nós vamos falar sobre um tema que está revolucionando o agronegócio. Revolucionando é uma palavra boa, né? Vem de inovação, de tecnologia ou simplesmente de uma transformação do que está bom. Nós vamos falar sobre agricultura exponencial, negócios inovadores e manejo inteligente. Mas como que a tecnologia, a inovação e a gestão sustentável pode levar sua produção a um novo patamar? Eles vão responder essa pergunta. Uma outra pergunta também: quais são as oportunidades para você empreender no agro? Doutora Silvia e doutor Fernando vão responder essa pergunta também. Então fique com a gente porque as respostas vêm aí. Agora, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Vamos começar pelas mulheres, né, doutora Silvia? Ela é doutora em Economia e mestre em Ciências do Ambiente, professora titular do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, coordenadora de empreendedorismo no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, SEAGRE, e gestora executiva da incubadora de empresas IF4Business. Professora Silvia Salustiano, seja muito bem-vinda ao nosso Boa Tarde Produtor. Olá, Dares, boa tarde. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, meu colega Fernando. E é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez para falar sobre empreendedorismo e inovação. Muito obrigada por essa oportunidade. Professora, a senhora já é de casa, né? E imagino que seja uma coisa maravilhosa ser e estar professora, né? É inspirador e desafiador ao mesmo tempo. E a palavra empreendedorismo, ela está sempre do lado, né? Sim, empreendedorismo e hoje acompanhada por inovação. Perfeito.
O nosso segundo convidado, ele é o engenheiro agrônomo, doutor em ciências agrárias e pós-doutor no IF Goiano e pesquisador do SEAGRE, com ênfase em manejo de água e solo, fitotecnia e agrometeorologia. Doutor Fernando Cabral, seja muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde, produtor. Boa tarde, Dares. Boa tarde, JP, ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui novamente na bancada, né? Apesar de estar toda semana virtualmente, né, falando. Mas aqui presente, né, ao vivo é sempre melhor, né? A gente consegue discutir mais, consegue estar sentindo aí o que o ouvinte tá escutando e o que está assimilando aqui dessa nossa conversa. Então é sempre muito bom. Seja muito bem-vindo sempre. E lembrando que segunda, quarta e sexta, o doutor Fernando está conosco para nos atualizar sobre o tempo. Para começar o nosso bate-papo, vamos contextualizar e objetivar o nosso programa. Doutora Silvia, o edital de seleção de empreendimentos para incubadora já está lançado. As inscrições começaram no dia 25 de agosto e se encerra no dia 8 de setembro, né? Qual que é o objetivo principal dessa chamada incubadora IF for Business? Muito bom, Dares. O objetivo principal é incentivar o empreendedorismo e a inovação a partir do apoio a empreendimentos inovadores. E nós temos aí 5 vagas para 5 equipes participar conosco e receber todo o nosso apoio, todo o nosso incentivo e até o dia 8 de setembro. Doutora, a senhora disse que são 5 vagas. As inscrições começaram dia 25 de agosto e finaliza dia 8 de setembro. Então, para eu me inscrever, o que eu preciso fazer? Nós temos o edital e nesse edital tem todos os requisitos, todas as informações. Então, o primeiro passo é fazer a leitura deste edital. E a partir dessa leitura, eu recomendo observar os critérios de seleção. E quais são eles? Por exemplo, nós temos 5 critérios. Eu até estou aqui com o edital. O primeiro critério, identificação do problema e proposta de valor. Porque nós acreditamos que um empreendimento de sucesso, ele deve resolver um problema. Um problema, no caso do nosso produtor rural, da nossa comunidade, do setor do agro. E esse é um critério que vale de 0 a 10. E até tem algumas perguntas para poder direcionar, que fica bem simples para o empreendedor compreender. Por exemplo, o problema resolvido pelo empreendimento, pela proposta, estão bem fundamentados de acordo com as necessidades do cliente? Então, nós temos uma ficha de inscrição, são basicamente 3 documentos. Uma ficha de inscrição, que está aqui no anexo do edital, e tem um campo para ele poder escrever sobre a proposta dele. Então, nós sugerimos que ele já observe esses critérios e coloque esclarecimentos nessa justificativa que existe lá na ficha de inscrição. O outro documento é o currículo da equipe. Por quê? Aqui também tem um outro critério super importante, que é a capacidade técnica dos empreendedores. Onde a banca avaliadora vai observar? No currículo, que ele vai anexar. Outro critério é o grau de inovação. E nós falamos do grau de inovação, existe algo totalmente novo? Isso seria uma inovação disruptiva? Ótimo. Mas também pode ser uma inovação incremental. Ele pode atualizar algo que já existe. Ele pode incrementar, melhorar algo que já existe. Isso será pontuado também. Então, nós já falamos aí 3 critérios. Sim. Né? Identificação do problema, a capacidade técnica dos empreendedores, o grau de inovação. Agora vamos para os outros 2. É o potencial de interação com o IF Goiano. Então tem que ser uma área que o IF Goiano, com o seu potencial, com seus pesquisadores, consiga dar uma mentoria, contribuir para somar a esse empreendimento. E o outro, não menos importante, é o potencial para a captação de recursos financeiros. É o 5º critério. Isso nós vamos observar se ele já foi premiado em algum evento de empreendedorismo e inovação, se ele já participou, por exemplo, vou colocar o evento Desafio Agro Startup, que aconteceu. Se ele participou e se ele teve uma classificação adequada, excelente, ali entre os 10, por exemplo, ele já teria uma pontuação aqui por esse fato, que ele tem participado de eventos. Então, é muito importante observar esses 5 critérios.
Professora, ou seja, se eu tenho uma ideia na minha cabeça, ela está só na minha cabeça, ela não virou um projeto ainda, então não tem condições alguma de eu me inscrever. Ou tem condições, eu tenho condições técnicas de poder me inscrever. Pode, Dari. Se você tiver a ideia e que seja uma ideia inovadora, e se você tiver uma boa equipe, a sugestão é que você se inscreva e participe, porque a nossa comissão vai avaliar e você sairá desse processo com um pouco mais de sabedoria, orientações, até para vir melhor no próximo, né? Ou seja, eu posso me inscrever porque a gente acredita que, a gente fala muito isso aqui nos bastidores, que toda startup, todo negócio, ele nasce provavelmente de uma dor de alguém, né, professora? Exatamente. E essa dor é o problema que ele precisa resolver, que ele precisa mostrar para nós que ele tem potencial, juntamente com a sua equipe, para entregar uma solução inovadora, que vai melhorar as condições de vida dessa família, desse produtor, desse empresário. Vai otimizar algum tipo de processo. Exatamente. Perfeito. Professora, e essa incubadora tem algum diferencial com relação a outras iniciativas que também apoiam startups do agronegócio? Sim, o primeiro diferencial que nós temos é que nós não estamos cobrando nenhuma taxa financeira desses empreendimentos, desses empreendedores. Então, ele vem com a sua ideia, ele pode chegar com a ideia, como você mencionou, e nós temos um escritório de contabilidade que vai ajudar na inscrição do CNPJ, no registro ali do CNPJ, e vai oferecer todo o apoio. Isso tudo por conta da incubadora. E ainda não conheço nenhum ambiente que tem feito esse trabalho. E nós também temos o chamado capital intelectual, que são os pesquisadores do IF Goiano. E a incubadora está aqui para servir de ponte. Nós vamos avaliar o que essa equipe precisa para melhorar o seu empreendimento e nós vamos buscar esses professores, pesquisadores para oferecer uma mentoria. E isso, como já disse, não tem custo para a equipe, porque o nosso propósito é trazer inovação, é contribuir para o nascimento de negócios inovadores. Não, é incrível a iniciativa. Então, Daris Dias, eu tenho um sonho, estou projetando uma startup que vai resolver a dor de alguém de alguma maneira, mas eu só tenho isso. Então eu faço a inscrição e aí o IF Goiano vai me dar suporte para que eu realmente consiga me inscrever. Sim, exatamente. Na verdade, a inscrição é o passo que a sua equipe tem que fazer. Mas nós estamos aqui para tirar dúvidas, inclusive esse momento é um momento muito rico, um momento muito importante, que nós já estamos oferecendo diversos esclarecimentos com essa oportunidade que vocês nos permitiram, né, com a Rio Verde FM. E nós estamos também lá no IF Goiano, temos o nosso Instagram, que você tem toda a liberdade de entrar em contato antes de finalizar o prazo de inscrição, para mostrar o seu modelo de negócio, pedir uma sugestão. Isso nós estamos oferecendo para todos que têm interesse. Então, basta entrar em contato que nós vamos agendar um horário. O encontro pode ser online, pode ser presencial. Nós vamos promover esse encontro para esclarecimentos. Ou seja, vocês também serão, além de dar todo o suporte, tem a facilidade da pessoa que está se inscrevendo, ou remoto, ou ir até o IF, mas que ele sane todas as dúvidas para que se inscreva e participe, né, dessa seletiva. Professora, e falando em impacto, o que vocês buscam gerar nos empreendimentos incubados? Seja mais desenvolvimento técnico e empresarial, o que vocês pensam sobre esses empreendimentos? Pode ser de qualquer categoria? Hoje nós temos algumas áreas específicas, que inclusive está aqui no edital, né? Que depois eu vou pedir para o meu colega Fernando também oferecer a contribuição dele, porque ele é o líder da área científica do SEAGRE. E todos os participantes vão perceber que o SEAGRE está oferecendo um aporte financeiro para esses empreendedores. Esse recurso vem do estado de Goiás, da FAPEG. Por isso, essas propostas devem estar alinhadas com essas áreas de pesquisa, que por sua vez estão alinhadas com o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. E depois eu até peço para passar para o Fernando, né, falar um pouco mais sobre essas áreas que estão envolvendo manejo de altas produtividades, e aqui está
a explicação, né? Metabolismo de plantas em agricultura vertical, análises e plataformas digitais unificadas, automação e mecanização e macrogestão de dados. Então, são 5 áreas alinhadas com o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial que nós estamos pretendendo apoiar com esse edital. A gente já vai falar sobre elas daqui a pouco. Doutor Fernando, trazendo para o seu campo, hoje se fala muito em agricultura exponencial, né? Mas o que isso significa? O que é essa agricultura? Ela é do futuro? Ela já está presente? O que ela é? Como que ela contribui com o homem do campo? Bom, Dares, isso é uma boa pergunta. O termo agricultura exponencial, ele já diz respeito a uma agricultura que já é executada aqui na região, né? E muitas das vezes, ela até talvez se confunde ou se complementa com os termos da agricultura 4.0, agricultura 5.0, por exemplo, que já está se falando, né? Agricultura digital, agricultura de precisão, agricultura regenerativa, né? Então, o termo exponencial, ele vem do ponto de vista que a partir do momento que o produtor, ele aplica técnicas, né? Que vai desde a sua gestão financeira, tá? E que nisso tem envolvimento de tecnologia, de inovação, mas também na gestão técnica, que aí também diz respeito à parte de manejos, à parte de tecnologias em si, né? Ele está fazendo uma agricultura que é exponencial, ou seja, ele está melhorando às vezes, seu custo, ele está melhorando a sua produção, ele está melhorando os seus indicadores sociais, os seus indicadores econômicos, os seus indicadores produtivos, os seus indicadores ambientais, que estão todos dentro dessa terminologia de uma agricultura exponencial. Por isso que ele é um tema muito abrangente, por isso que o SEAGRE escolheu isso para o seu nome, né? Porque aí a gente consegue, porque quando a gente fala às vezes só de, tecnologia, inovação, a gente muito liga às vezes ao eletrônico. Então precisa ter, né, algo eletrônico, alguma coisa assim, a inteligência artificial no meio. E não é isso, né? Não é simplesmente só isso, né? Desde você melhorar uma técnica de manejo, como a Silvia comentou, uma inovação incremental. Então, ou seja, eu tenho, né, uma técnica, um processo industrial que é feito, a gente fez uma pesquisa em cima disso e melhorou aquilo, né? Aquilo já há um incremento, já há uma inovação, né? Já há algo tecnológico em cima e que cabe dentro da agricultura exponencial. Então, por isso que esse nome, a gente utiliza ele bastante, né? Porque ele consegue abraçar, né, tudo isso que eu comentei. E aí, claro, o produtor, ele vai naquilo, né, dentro dessa agricultura exponencial que ele está precisando melhorar naquele momento. Que vai desde algo muito simples, né, que ele precisa melhorar, desde aquele produtor que, né, já tem uma bagagem, já tem uma roupagem, mas agora ele quer partir lá para o que a gente chama de agricultura, às vezes lá 5.0, né? Que é, não, agora eu preciso colocar, né, a inteligência nas minhas máquinas, né? Eu preciso colocar robô autônomo. Isso está dentro da agricultura exponencial, né? Mas se a gente fala só disso, não é agricultura exponencial. A gente está falando então de toda essa outra restante da cadeia também. Só para ver se eu entendi, para ficar claro. Quando eu digo agricultura exponencial, eu estou falando de melhoramento de processos, de gestão, de automação, de tempo, de manejo, é tudo isso junto. Tudo isso junto diz respeito à agricultura exponencial, né? Para a gente não ficar restrito apenas à terminologia ou apenas a questão da tecnologia, né, da inteligência artificial, porque isso limita muito. À medida que nós temos muitos outros problemas básicos que precisam ser resolvidos ainda, e que quando você está nesse outro lado, eles são esquecidos, né? Porque Sim. Você considera que eles já estão resolvidos, né? Mas não, veja, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí, até para um projeto bem interessante relacionado à conexão desse sistema de inovação do agro, né, no estado de Goiás. E aí a gente estava levantando essa questão de demandas, né? O que o agro, nesse sentido, tem demandado. E aí muito ficava se discutindo, inovação no agro. Então inteligência artificial, aprendizagem de máquina, big data, nananã. E alguém levantou o ponto e falou assim, mas gente, tem um outro lado que é, por exemplo, tem fazendas, e muitas na verdade, que não tem 4G. Sim. E aí?
como é que eu vou aplicar tudo isso que eu tô falando de inovação? Então isso aqui também precisa ser lembrado, né? E aí quando eu falo da agricultura exponencial, ela tá abrangendo tudo isso. E aí cabe, né, a análise daquele produtor, daquele técnico, daquela propriedade, saber onde que ele tem que, né, trabalhar para que a agricultura dele seja exponencial. Perfeito. Professora Silvia, aproveitando, né, a fala do Fernando Cabral, como que a incubadora incentiva negócios que tragam soluções para manejo inteligente, irrigação, redução de custos no campo? Um dos pontos que nós podemos ressaltar, quando essa proposta é aprovada, o primeiro passo, nós assinamos alguns documentos e depois que ele assina esse documento, que tem algumas obrigações, tanto da parte do empreendedor quanto da instituição, aí nós temos liberdade para utilizar toda a estrutura do IF Goiano em favor do desenvolvimento desse empreendimento. Aí, por exemplo, nós observamos a existência de eventos na área daquela equipe. Então, nós vamos preparar transporte, nós vamos conversar com eles para oferecer apoio, todo o apoio possível para que eles estejam participando desses eventos, estejam aprendendo mais, porque a aprendizagem, esse conhecimento vai oferecer um diferencial para a tomada de decisões. Então, esse é um ponto. Outro ponto, nós vamos contribuir para que ele acesse recursos. Por exemplo, em editais, no começo, recursos não reembolsáveis. Então, muitas vezes, essas oportunidades chegam para nós, que estamos à frente do ambiente de inovação, por exemplo, à frente da incubadora. Às vezes, eu recebo primeiro o aviso, olha, a FAPEG vai publicar um edital para as startups. A CNPq, FINEP. Então, nós já passamos para eles. E também contribuímos na elaboração desses projetos, para eles poderem acessar esses recursos. Então, 2 pontos que eu acredito que sejam importantes. Oferecemos também essa consultoria ou mentoria. Às vezes eles têm dúvida, têm dificuldade, então nós estamos ali para contribuir, para servir de ponte. Então, temos tarefas que a própria equipe deve desenvolver e temos tarefas que nós podemos contribuir, acessando os nossos parceiros, como, por exemplo, o Sebrae, os nossos empresários, para que ele tenha todo o suporte para ele se desenvolver da forma mais confortável e rápida possível. Sim, vai depender do que ele está fazendo e como ele está fazendo para vocês buscarem esses braços, esses auxílios, né, professora? Sim, exatamente. É um trabalho de colaboração. Então, ao mesmo tempo que a equipe deve ter essa iniciativa de ter confiança, de mostrar o que eles estão precisando, qual é a dor que estão passando, nós estaremos prontos para contribuir da nossa parte. Professor Fernando Cabral, olhando para a incubadora IF4Business, qual que é a sua visão sobre ela? Ô Daris, quando o SEAGRE, né, iniciou o Centro de Excelência, dentro lá dos seus objetivos, né, que é a captação de recursos, que é a interação com a sociedade, né, que é a interação com o próprio governo, com o próprio poder público, né, e a gente começou essas atividades, né, a gente tinha lá também, né, sempre a questão da inovação e do empreendedorismo presente, né. E aí, tendo, né, a incubadora no própria instituição, no próprio campus, né, que está o SEAGRE, isso foi muito importante. Porque isso fez com que a gente se aproximasse, né, de uma forma mais fácil, né, tá no mesmo ambiente, pessoas, né, que se conhecem, estrutura organizacional que se conhece, né, e aí isso facilitou muito o SEAGRE participar da gestão ou ter atividades dentro do empreendedorismo. Porque senão a gente teria que abrir uma nova linha lá dentro, né, que seria essa parte do empreendedorismo e que, né, por exemplo, às vezes iria ser uma competição com a própria incubadora, né, que é até algo que, como tem crescido muito, né, esses ambientes de inovação têm acontecido, né, porque você passa a ter 1, passa a ter 2, passa a ter 3, passa a ter 4, né. Então, assim, foi vamos dizer assim, um casamento muito bom, né, a gente não precisou abrir uma estrutura organizacional nova dentro do centro, né, já tinha lá pessoal com experiência, e a incubadora, que é hoje dentro do estado, a Silvia pode falar melhor do que eu, mas é uma referência, né, por ser uma incubadora talvez relativamente até um pouco nova em relação a outras que tem no estado, mas já tem índices muito bons, né? Então tem a procura das startups, e aí o SEAGRE
consegue contribuir, né, no caso, igual nesses editais, com o recurso, né? Porque aí, como é um centro destinado que tem esse recurso, a gente pode fazer em conjunto esse edital e aí conseguir atrair essas startups para, em conjunto com o centro, desenvolver mais tecnologia, mais inovação para o campo, para a indústria, né? Enfim, para vários aí segmentos da nossa agropecuária. E é interessante porque é uma tecnologia que está sendo feita por nós, para nós, e que pode depois ser exportada para outros municípios, para outros estados, enfim, que é o que está acontecendo, né, professor Fernando, professora Silvia? Isso, que é o que está acontecendo e é um dos princípios, não só do SEAGRE, né, mas, na verdade, da lei que rege os centros de excelência no estado de Goiás, né, que é o quê? A gente pegar pessoas, né, o material humano que está aqui, que é muito bom, né, e essas pessoas se reterem aqui, que é muito comum às vezes, aqueles que fazem lá uma graduação ou vão para o doutorado, mestrado, saírem do estado, né, irem para outros estados, até mesmo fora do país, né, isso é normal, para que eles gerem um conhecimento aqui. E claro, atrair também quem não é do estado para cá, para vir gerar esse conhecimento e vir gerar esses produtos, para que não seja... Né, olha, a gente o estado de Goiás é referência na agropecuária. Então, a gente não pode somente, né, importar essas coisas, o conhecimento, né? A gente tem a capacidade de gerar ele aqui e trazer isso para mais próximo do nosso produtor. Então, é o que o centro mais preza, é isso, instigar, né, as startups, o produtor que está aqui, a indústria que está aqui, o próprio governo, falar, olha... Investe aqui, vamos estar próximo aqui para nós mesmos produzir. E quem está de fora também venha, né? Venha para cá, que o estado tem faça parte, que tem grande potencial para isso. Gostei do instigar, professora Silvia. É uma palavra muito interessante e oportuna. E oportuna, né? Exatamente. Que venha somar com a gente. Exatamente. Hoje eu compartilho com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono e a diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento, que começa bem mais cedo, às 8 horas da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta, né, para mais um bloco do nosso Boa Tarde Produtor, e hoje o nosso tema em pauta é agricultura exponencial, negócios inovadores e manejo inteligente. E estão conosco, né, a professora Silvia Salustiano e o doutor Fernando Cabral. Mas antes de darmos continuidade ao nosso assunto em pauta, vamos ao comentário do dia com o nosso consultor de mercado, Enio Fernandes. Caríssimos, eu quero fazer um breve relato aqui do que está acontecendo, que é essa ação da Polícia Federal contra o PCC, contra o crime organizado, no que se refere a ele estar adentrando ao mercado de combustíveis, comprando usinas produtoras de açúcar e etanol, ou seja, ampliando seus ramos de atuação. Eu queria voltar um pouco atrás. Eu lembro que lá atrás, vários produtores foram acusados devido a esses incêndios que ocorreram no estado de São Paulo. Foi uma das piores secas da história, tanto é que a produtividade esse ano está 12% abaixo da média histórica, porque o ano passado foi extremamente seco. Muita gente perdeu muito dinheiro em São Paulo pelo clima. Agora, esses incêndios espalharam em São Paulo, espalharam por todo o Cerrado. No caso específico de São Paulo, alguns produtores foram acusados. O Ministério Público começou a investigar esses produtores. O meio ambiente a mover ação contra esses produtores. Agora, o que a imprensa divulga é que grande parte desses incêndios foram colocados pelo crime organizado para comprarem os canaviais e para comprarem essas usinas de cana-de-açúcar. A questão é, será que esses produtores que foram injustamente acusados ou foram iniciados processos contra eles, isso será revisto? Eles vão ter que explicar o óbvio? Isso é muito importante a gente colocar sobre a mesa, porque no final do dia eles estão sendo vítimas várias vezes. Primeiro, os que não quiseram vender seus canaviais tiveram incêndios criminosos sendo colocados. Segundo, eles estão sendo
penalizados pela produção. Como ano passado foi muito seco e ainda teve esses incêndios, a produtividade desse ano é péssima. E terceiro, eles ainda têm que responder ao Estado, tanto criminalmente como ambientalmente, que a culpa não é deles. Infelizmente, parece que ninguém está olhando isso. É importante a ação da Polícia Federal, é importante a ação do Ministério Público, mas a gente precisa fazer um pente fino desses produtores que foram acusados injustamente de colocarem fogo nos seus canaviais. A imprensa está mostrando a realidade agora. Espero que as autoridades brasileiras saneiem esse mal e deem credibilidade às informações que a própria imprensa está divulgando. Não é nenhuma entidade dos produtores que divulgaram, é a própria imprensa. Com essas informações nas mãos, nós podemos sim repensar essas ações que estão contra os produtores rurais, principalmente no estado de São Paulo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua contribuição diária com o nosso Boa Tarde Produtor e até amanhã, terça-feira. Voltando ao nosso tema em pauta, que são negócios inovadores, nós vamos falar sobre modalidade, critérios e área de atuação. Doutora Silvia, quais são as diferenças entre as modalidades residente e não residente e para quem que elas são indicadas? Excelente. A modalidade residente é para aquela equipe que precisa de um espaço físico, para que ele possa fazer as suas atividades, atender os seus clientes. E para isso nós temos o cowork. Às vezes ele precisa de um computador, de uma sala com internet, e ele precisa estar ali fisicamente com a sua equipe. Ou até mesmo um laboratório. Precisa fazer muitas análises e nós vamos providenciar esse espaço para que ele ocupe e tenha esse espaço durante esse período de incubação que nós chamamos. Mas temos também as equipes que estão fora do município de Rio Verde e ele não precisa utilizar o nosso espaço. Às vezes ele já tem um espaço, seu laboratório, às vezes precisa apenas de uma máquina, de um computador, ele trabalha com software e ele dispensa esse espaço físico. Então, seria essencial para o não residente. Ele pode estar em outro lugar e utilizar todo o nosso suporte também, mas ele não ocupa uma sala ou um laboratório. Mas mesmo assim, ele pode receber mentorias, ele pode vir participar dos nossos eventos e muitos outros benefícios, como as demais startups. Perfeito. No bloco anterior, você falou um pouco sobre os critérios de seleção desses projetos. Além da inovação, o que mais pesa na escolha de um projeto, professora? Além da inovação, nós observamos também o perfil dos empreendedores. Porque nós acreditamos que as pessoas, elas têm esse potencial de transformar um negócio em algo excelente, de alto impacto. Então, nós vamos observar o perfil da equipe, que é quem vai dar o tom do crescimento, do desenvolvimento. Esse é um critério muito importante para nós, além da inovação. E também dos outros, que é a questão do problema, do potencial ali de interação com as nossas áreas de atuação e o potencial para captação de recursos. Mas como você perguntou, essa questão da equipe é importante, porque nós acreditamos nas pessoas. As pessoas têm essa condição de transformar esse negócio, esse empreendimento em algo de alto impacto. Ou seja, é currículo e sinergia. Exato. Professor Fernando, olhando para a realidade do produtor rural hoje, quais práticas que você considera essenciais para garantir eficiência no uso da água e também do solo? Daris, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente fala de uso do solo e de uso da água, isso até na agricultura de sequeiro, que o pessoal às vezes acaba falando do uso da água muito em relação à agricultura irrigada, mas a agricultura de sequeiro, a planta também está utilizando a água. Também requer cuidados. Também requer cuidados, Então, assim, o nosso solo, ele é essa base, porque é nele que dentro dessa ciência, a gente estuda os aspectos físicos, hídricos e químicos, para que a gente tenha um bom manejo desse solo para a planta e ali tenha disponíveis os nutrientes, a água, enfim. Então, assim,
O produtor hoje, de modo geral, ele já está muito bem servido, já tem um conhecimento muito grande sobre quais são as necessidades dos nossos solos aqui do Cerrado. Apesar que ainda, claro, há muita coisa, né, a se descobrir, ou muita gente que talvez ainda não atende a esse critério mínimo, mas já está muito bem estabelecido. Agora, algo que veio a somar muito, e essas novas tecnologias têm agregado, é a questão da agricultura de precisão. Por quê? Porque com ela, você consegue principalmente fazer uma melhor gestão dos seus recursos, e aí no caso, principalmente, quando eu falo de recursos nutricionais, adubo, né, fertilizante, porque aí a gente não precisa tratar todo o seu solo, todos os seus talhões igual, você consegue fazer uma diferenciação entre isso. E aí você não tem só um impacto produtivo, mas também um impacto econômico muito grande. Então, assim, o produtor tem que cada vez mais abraçar essa agricultura de precisão. E hoje, com as outras tecnologias que nós temos, ela ficou mais fácil de ser utilizada, mais barata, ficou mais difundida, né? A análise de solo hoje é feita de uma forma muito mais rápida, o custo da amostra é mais barato. Então, eu acho que é algo hoje que o produtor tem cada vez mais olhar com carinho para que ele aplique, para que ele utilize ela de forma efetiva mesmo, porque gera essa oportunidade. Quando a gente fala de água, aí nós temos dois aspectos. Na agricultura de sequeiro, nós temos que fazer o máximo possível para que aquela água que está no solo, a minha planta consiga aproveitar ela. Então, há duas coisas que o produtor tem que olhar com bastante carinho. Uma é o manejo de cobertura do solo, né? Então você sempre ter cobertura naquele solo. E aí tem várias pesquisas relacionadas a isso para plantas de cobertura, sistema integrado, enfim. E outro é o aspecto físico daquele solo. Porque hoje e a gente tem várias áreas de agricultura de plantio direto antigas aqui na região, e que muita gente tem tido problema com compactação, isso gera menor capacidade de absorver água, isso gera menos raiz. E aí você aproveita menos aquela água que está ali disponível. E aí, às vezes, a gente entra num período de estresse hídrico, você vê lá uma área que a soja está suportando bem, por exemplo, e uma outra do lado que não está, e às vezes o aspecto é esse, né? Então tem que se ter... E hoje há tecnologias para se avaliar, né, essa compactação, ou o nível dessa compactação, e ver como que ela pode ser trabalhada, né? Então esse é um ponto. Agora, a agricultura irrigada, a nossa região, ela ainda não é uma região referência, mas tem crescido muito, tem um número de outorgas gigante sendo pedido aqui para a região. E qual que é o cuidado? E hoje a irrigação tem tido muita tecnologia em cima disso. É o manejo. Porque o cara vai... Que o mais que é o mais fácil? É comprar o equipamento. Comprar, você tem financiamento, você tem lá o próprio Plano Safra tem, enfim, você vai lá e compra. Mas aí depois você não faz irrigação, você faz molhamento, você molha, né? Eu vou molhando lá a planta. Então tem que ter um cuidado muito grande com o manejo. E aí, hoje, tem muita facilidade. Você tem plataforma digital, que é uma das coisas que o SEAG trabalha. Você tem sensor de umidade do solo, você tem estação meteorológica. Para a água que você aplica, ela seja de fato para ser utilizada para a planta, né? E aí, com isso, você faz uma melhor gestão da água, né, do recurso hídrico, e uma melhor gestão de energia, né? Que é hoje um problema também quando você tem irrigação, porque aí é um custo muito alto, né? E aí você irrigar para jogar água fora e energia fora, ninguém quer. Mas às vezes o produtor não tem essa percepção, né? Ele não vê o que ele tá perdendo. Dependendo do que ele tá fazendo, ele tá pagando caro por um molhamento, como você disse. Por um molhamento. Eu conheço muita gente, tem referências de muitas áreas aqui, que a agricultura irrigada, ela tá produzindo menos ou não tanto quanto deveria do que a de sequeiro. Porque ela traz outros desafios, né? Um uso mais intenso do solo, muda a dinâmica de plantas daninhas, enfim. Então, quando você entra nesse assunto, né? O produtor tem que se abraçar ainda mais nas tecnologias que hoje estão disponíveis. Então, assim, Dário, de um modo geral, quando a gente fala da inovação, das tecnologias, todo dia tem um evento aí, o produtor e o técnico ficam malucos, né? Porque, nossa, tá chegando isso, tá vindo aquilo, né? E é um mundo de informações. Então, eu também concordo que, às vezes, fica perdido mesmo. Pra onde que eu vou, né? Mas tem que tentar, de fato, filtrar isso, porque tem muitas que ajudam, de fato, que facilita o dia a dia e que faz com que hoje, cada vez mais que os insumos estão mais caros e o final do produtor está mais apertado, né? Ou seja, o seu lucro, trazer essa contribuição para que você faça uma melhor gestão
E não só gestão financeira, mas começa lá no agronômico, que é o solo, que é a água, que é a planta. Que é o princípio básico do negócio, né? É o princípio básico, que às vezes a gente tá deixando de lado, né? Muitas vezes. Há dois contrapontos, né? Aqueles que estão muito abraçados ainda a um princípio básico agronômico, ou aqueles que deixou o princípio básico agronômico de lado porque tá achando que a tecnologia e a inovação vai resolver tudo, né? Se eu trabalhasse na área, tecnicamente falando, eu faria um projeto sobre eficiência do uso de água e solo, que acredito que seria uma solução de uma dor muito grande, né, Fernando? Sim, com certeza. O solo é a base, né? Nosso solo aqui é a base para muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente não consegue resolver, né? Eu que trago a previsão aqui, infelizmente o clima, o que eu posso fazer com ele? Não posso nada. Tem vezes que os produtores, eles ficam doidos lá no grupo. Rapaz, mas não vai chover o Henry lá, que é o nosso... Tá chovendo demais. Infelizmente, cara, não tem o que eu fazer, né? Infelizmente, né? É a única coisa que a gente ainda não controla, né? De modo geral. Então a gente tem que tentar trabalhar com ele, né? Fernando, falando sobre o SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, a gente viu que tem 5 áreas, né? Por favor, fale quais são essas áreas e quais projetos inovadores, empreendedores que podem, né, fazer parte de cada um deles. Tá. Vou usar minha colinha aqui, porque tem hora que nem eu lembro de todas, né? Mas vamos lá. Essas 5 áreas, elas foram divididas de modo a nortear as pesquisas, né? A área científica do centro. Porque tem a área do empreendedorismo, tem a área da integração, né? E aí tem a área científica que trabalha com os projetos científicos, né? E aí, para separar eles, para separar os pesquisadores, quem tem mais aderência, a gente fez essa separação. Bom, a primeira delas, não, né? Mas falando aqui, a gente tem uma que é denominada de metabolismo de plantas e agricultura vertical, né? Qual que é o objetivo dela? É trabalhar uma parte de fisiologia de plantas e o que a gente chama hoje de agricultura vertical, que não é agricultura a céu aberto, né? Mas sim aquela que é efetuada em ambientes protegidos, de uma forma mais intensificada, né? E que tem vários outros objetivos e que não é substituir a agricultura de campo aberto, né? Às vezes tem gente que faz essa ligação. Não é o propósito de maneira alguma, Não né? é o propósito, mas sim você ter a oportunidade de produzir em ambientes menores, outros tipos de culturas e até para outras finalidades, como partes medicinais, algumas produção de sementes específicas, né? E aí, como isso é uma temática global bastante importante e o Brasil tem várias pesquisas, tem muitos grupos fortes nisso, foi importante estabelecer essa área, né? Bom, beleza, então a gente falou dessa parte. Uma outra que tem é a parte de mecanização, mecanização em máquinas, né? Automação em máquinas. Então, ou seja, máquinas, implementos, drones, robôs autônomos, enfim, tudo isso está envolto dentro dessa linha de pesquisa, então, né, quem trabalha dentro disso. E aí uma outra, né, é a linha a gente conhece, o produtor conhece mais como fitotecnia, chama lá manejo para altas produtividades, mas não tá a fitotecnia, é na onde, vamos dizer assim, tá a experiência agronômica, né? Então, adubação, manejo fitossanitário, manejo de genética, de posicionamento de cultivares, né? Ou seja, tudo aquilo que envolve diretamente o agronômico no campo tá dentro dessa linha de manejo para altas produtividades. Só que daí isso tudo, ele gera dado, gera informação, gera resultado. E aí nós temos 2 linhas que trabalham nisso, em facilitar observar. Uma é a macrogestão dos dados que são gerados. Então a gente tem a capacidade de reunir tudo isso e trazer respostas, né, com esses dados que foram reunidos, chama macrogestão de dados. E a última é a parte de plataformas digitais, né? Porque a macrogestão de dados, ela muitas vezes não é vista lá pelo produtor, pelo técnico, porque quem está fazendo aquilo já está embutido dentro daquela plataforma digital que ele vai lá e olha. Por exemplo, hoje na irrigação, né, é muito comum. Eu vejo lá, por exemplo, meu pivô, se ele está parado, se ele está funcionando, qual a lâmina que ele aplicou, como é que está a umidade do solo, enfim. Aquilo é a plataforma digital, mas tem por trás disso aquela gestão daqueles dados, né? Então são as 2 últimas áreas que tem lá. Perfeito. Agora, uma curiosidade minha. Fala pra gente sobre tecnologia. Irrigação inteligente e agricultura de precisão, elas já são realidade. Ou não? Ou é barreiras? Como é que tá essa questão, Fernando? Não, já se aplica muito, Dares. Assim, tem a agricultura de precisão, nem se fala, né? Tem muitos anos aí que o termo existe, né? E que já é utilizado. O que vem acontecendo é que, claro, cada vez mais elas são utilizadas, mas cada vez mais elas também se evoluem dentro do que elas propunham lá no início. A agricultura de precisão já é muito mais estabelecida. A agricultura
inteligente, ou a irrigação inteligente, como você colocou, aí ela é algo que, principalmente no Brasil, ela vem sendo trabalhada há um menor tempo. Não do ponto de vista de ter a irrigação. Você tem lá pivôs lá da década de 70, 80, e que até hoje funcionam, né? Mas vem crescendo muito, inicialmente, de um ponto de vista de automação do equipamento, de gestão do equipamento, foi isso que eu mencionei. Mas mais recentemente é na questão do manejo da água e manejo de energia, né? E aí tem que ter muito mais ciência por trás disso, porque você precisa trabalhar muito mais dados, e aí não só dados do equipamento, mas dados de solo, dados da planta, dados da rede elétrica, do consumo da bomba, para que isso se refine mais. Então hoje tem ido muito para essa linha. E tem uma outra que a irrigação sempre se propôs, mas é muito pouco feita, principalmente nos sistemas de pivô, no gotejamento é mais efetuado, que é a fertirrigação, é aproveitar o equipamento para fazer outros trabalhos que não aplicar água, que é aplicar fertilizante, até mesmo produtos fitossanitários, né? Então hoje tem uma gama de desenvolvimentos, e aí dentro das startups que forem participar, alguma que estiver escutando, né, propostas nessa linha serão muito bem-vindas, porque assim, o equipamento de irrigação custa caro, muito caro, para você colocar uma irrigação. E hoje, só para ele aplicar água, não tem feito mais sentido, porque é uma estrutura muito grande. Então, você pode aproveitar ela para outras coisas, mas tem que se desenvolver a técnica e, às vezes, a tecnologia para que isso seja melhor aproveitado, né? E aí, quem tiver ideias nesse sentido, você pode ter certeza que tem mercado. Exato. Professora Silvia e professor Fernando, olhando para frente, quais tendências tecnológicas vocês acreditam que vão revolucionar a agricultura nos próximos anos? Ótima pergunta. Eu até fiz algumas anotações para não esquecer algo que acredito, né, que essas tecnologias, essa questão da visão computacional que combina algoritmos de inteligência artificial com dispositivos de captura de imagens para poder detectar, classificar e acompanhar objetos ou padrões. Essas ferramentas, acredito que elas serão cada vez mais acessíveis, porque elas vão contribuir para a gestão dos dados, para que o produtor ele possa tomar as melhores decisões, aproveitando todo o seu potencial. E, por exemplo, no agronegócio, a questão das câmeras embarcadas nos drones, nos tratores, que podem classificar essas culturas, podem identificar pragas, otimizar o uso dos insumos. Então, isso tudo pode acontecer em tempo real e que eu acredito que no futuro isso passa a ser mais simples, de forma que não precise enviar esses dados para aqueles macrosistemas, né, de processamento, que isso possa ser feito ali internamente dentro da propriedade, mas que possa oferecer informações de qualidade para o produtor, seja ele pequeno ou médio, que ele possa sim tomar as melhores decisões e otimizar os seus resultados. Perfeito, professora Silvia. Fernando? Ô Dares, como eu sou agrônomo, né, então não de muito tempo, mas mas acompanhei algumas coisas que veio mudando na agricultura e continua a mudar cada vez de uma forma mais rápida, né? E aí, sempre que vinha alguma tecnologia que fosse muito disruptiva, né, como a Silvia comentou, sempre se vinha, puxa, então aquela técnica vai acabar, aqueles empregos vão acabar, enfim, sempre era isso, né? E no final não era tão bem assim. Então, eu sempre pensando, o que vai revolucionar, então, qual que vai ser a próxima coisa, né? E eu acho que ela tá acontecendo agora, e foi para as revoluções anteriores, e eu acho que vai ser para as seguintes, mas que se resume uma palavra chamada autonomia. Mas como assim autonomia? Tomada de decisão, né? Isso é uma opinião minha, né? Eu acho que isso ainda tem que ser do produtor, tem que ser do técnico, né? Inteligência artificial, na minha opinião, não resolve, né? Por quê? Porque a inteligência artificial, na verdade, inteligente, ela não tem muita coisa, né? Na verdade, ela tá pegando o conhecimento, ela vive do passado. E nós vamos abastecendo de novos conhecimentos, Ela né? contribui, mas ela vive do passado, Sim. né? Ela não vive do futuro. Nós criamos, Exato. né? Ela não.
E aí, quando eu falo em autonomia, é a capacidade do produtor e o técnico, né, ter autonomia em vários processos. Então, por exemplo, a agricultura de precisão. Olha, eu tinha que ir lá coletar o solo, né? Aí eu ia lá com a motinha, por exemplo. O trado era manual, né? Aí eu tinha que ir lá marcar aquele ponto, aí eu tinha que mandar pro laboratório, aí o laboratório me mandava o resultado no e-mail, eu lia o resultado, botava lá às vezes numa planilha, aí eu tinha que fazer um mapa no outro. Então, ou seja, tem tecnologias hoje que deixam isso um pouco mais autônomo, né? Quando eu falo das máquinas, por exemplo, eu tinha lá, até o nosso carro, né? Era manual. O que tem hoje? Autonomia, né? Você tem o câmbio automático, você tem as máquinas automáticas, você tem máquinas hoje até pensadas, né? Em ainda até sem operadores, né? Mas enfim, isso é uma outra história. Você tem os drones, você tem um operador, mas você tem autonomia. Então, ou seja, eu acho que todas essas tecnologias, o que elas têm que trazer e o que elas têm que focar é autonomia. E para principalmente aqueles trabalhos que são muito custoso, que demanda muito tempo. Eu vou dar um outro exemplo. Nas usinas de cana-de-açúcar. É uma das principais coisas que precisa de muita gente é a liberação, o monitoramento de broca e liberação de inimigo natural para broca, né? E aí você solta o povo lá e eles têm que andar no meio do canavial para liberar aquelas brocas, né? Os caras não vão nos pontos certos para liberar o diacho daqueles inimigos natural, e né? É um trabalho árduo, né, professor? É árduo. Então, o que aconteceu hoje? Você tem o drone, né? Você faz um mapeamento da área, né? Identificou lá, por exemplo, as brocas, seja a técnica que a usina utilizar. Pode ser que continua sendo manual, por exemplo, armadilha, enfim. E aí ele coloca os pontos, o drone vai lá e libera. Então, você cancelou o ponto de trabalho? Não, aquela pessoa está fazendo outra coisa agora, por exemplo. A tomada de decisão, a máquina que faz a inteligência artificial, não. Continua sendo um engenheiro agrônomo, né? Continua sendo nós. Mas nós demos a autonomia. Então, eu acho que a palavra-chave é essa. Toda tecnologia que vem para revolucionar o agro, que vem para dar certo, eu acho que ela tem que trazer autonomia. Não, assim, são duas respostas de milhões, porque eu entendi que tendências tecnológicas, o que elas são? Tomada de decisão que vai gerar uma autonomia para a resolução de um problema. Olha, eu conheci a Simple Verde e fiquei impressionada. Eles são a primeira bioindústria de Rio Verde e a quarta de Goiás, trazendo pesquisa e tecnologia para criar soluções que realmente fazem a diferença na lavoura. E o melhor, tudo desenvolvido aqui mesmo, em Rio Verde, para quem vive do campo, com mais simplicidade e produtividade. Produtor rural, eu já abri a porteira para o futuro, agora é a sua vez. Fale com o pessoal no WhatsApp 67 99334 2442. Repetindo o telefone 67 99334 2442. Ou siga o trabalho do pessoal lá no Instagram, que é o Simple Verde Oficial. Simple Verde, bioinovação para a agricultura do futuro. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente tem mais um bate-papo aqui no nosso Boa Tarde Produtor. Continue conosco. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro bloco e o nosso tema em pauta é agricultura exponencial, negócios inovadores e manejo inteligente. Os nossos convidados são a professora Silvia Salustiano e o doutor Fernando Cabral. E o meu colega de bancada, Hugo Ataíde, ele conversou com Fábio Matheus Salomão, presidente do Sescom Sudoeste Goiano, sobre o ECAP SG 2025, que é o Encontro Contábil de Acadêmicos e Profissionais do Sudoeste Goiano. Vamos conferir. Bom, a gente está recebendo aqui agora na bancada do Boa Tarde Produtor o Fábio Matheus Salomão. Ele que é empresário, contador, é sócio da Contábil Rio, da Rural PJ e está como presidente do Sescom Sudoeste Goiano. Ô Fábio, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Boa Tarde Produtor mais uma vez, né? Já é sócio aqui do programa, um grande parceiro. Vamos falar sobre o ECAP SG 2025, né? O Encontro Contábil de Acadêmicos e Profissionais do Sudoeste Goiano, o maior encontro contábil da região. Fala pra gente um pouquinho como vai ser esse encontro. Hugo, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o Sescom, né? Divulgando o nosso encontro, o nosso congresso. O ECAP, a gente está na segunda edição. Ano passado nós iniciamos esse trabalho, esse congresso, e foi um sucesso, graças a Deus. E esse ano a gente está trazendo ainda mais novidades, palestrantes ali renomados, com informações ali muito atualizadas de reforma tributária, de inteligência artificial para escritórios de contabilidade, de gestão de escritório, de ética profissional,
de automação de escritórios de contabilidade. Nós teremos ali expositores, empresas que fornecem sistema, que estarão também disponíveis e apresentando os seus programas, os seus produtos. Então, é uma oportunidade muito grande para os contadores de Rio Verde e região. O SESCOM representa 27 municípios, incluído Rio Verde. Então, gostaria de reforçar esse convite para nos dias 18 e 19 de setembro, aqui em Rio Verde, no auditório do SENAC, e convocar os contadores. É muito importante, a gente está passando por um momento de transição, um momento de mudanças muito severas na contabilidade, porque vem aí reforma tributária, o contador, o pessoal dos escritórios de contabilidade tem que estar muito antenado com relação a isso. Então nós estamos aí reforçando o convite para participar do nosso congresso. Estamos dentro de casa, né? Seja em Rio Verde ou nas cidades vizinhas aqui. Então está muito próximo, é um custo muito baixo para participar desse evento e muito organizado também. Então estou convocando aqui os meus colegas, os associados e não associados também do SESCOM. Não perca essa oportunidade, tá? Dentro de casa a gente tem que participar, né? Marcar presença. Tem que prestigiar. Ajudar o nosso sindicato. Tem que dar valor, né? Tá. Só para vocês terem uma noção, olha só, quem vai estar como palestrante ministrando conhecimento, né? A palestra master vai ser por conta ali do Fernando Seabra. Temos outros palestrantes também que vão levar conhecimento ao longo aí da programação, que é o Anderson Maise, o Lázaro Gabriel, o Ricardo Limonge, a Wênia Alecrim, a Ivone Vieira, o Leonardo Barros. Ô Fábio, fala pra gente como que foi a escolha dos temas e dos palestrantes. Hugo, nós temos uma comissão organizadora do evento e a gente, desde o ano passado, finalizou o ECAP 2024, nós já iniciamos essa conversa, essa escolha dos palestrantes, ela é muito importante, né? Realmente escolhidos a dedo, né, para trazer as informações que nós precisamos ouvir nesse momento. Temos também os palestrantes da casa, né? Pessoas aqui do nosso município, porém muito bem qualificadas, né, muito bem preparadas para a gente discutir tudo isso, né, que vai ser tratado lá no nosso evento. Uma dedicação muito grande para que esse evento realmente traga as informações que os contadores estão esperando, os empresários, os estudantes também. Aproveito para reforçar que é muito importante a participação dos estudantes. Quem quer trabalhar na área, quem quer ser empresário, aproveite esse momento. Já sai na frente, né? Já sai na frente, com toda certeza. Então, reforçando aqui o convite, olha, nos dias 18 e 19 de setembro, no auditório do SENAC, aqui em Rio Verde, vai ter expositores nacionais, palestrantes de renome nacional, rodada de negócio e network também. Então, participe do ECAP SG 2025. Fábio, onde que faz a inscrição do evento? A inscrição pelo telefone do SESCOM Sudoeste. A nossa gestora é a Fátima, é só procurar. E também pelo site do SESCOM você também encontra o link disponível para fazer essas inscrições. Aproveite, até o dia 15 agora ainda está com desconto, tá? Depois vai ter um pequeno acréscimo, mas aproveite essa oportunidade, né? Já participe, já faça a sua inscrição e vamos lá trocar informações, network, produtos novos, né? Então aproveite essa oportunidade. É isso aí, ó. Faça sua inscrição através do WhatsApp 649-9223-0398. 649-9223-0398. Fala lá com a Fátima, tá bom? Não perca essa oportunidade. ECAP SG 2025. Fábio Matheus Salomão, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde Produtor. E reforçando o convite, o evento acontece nos dias 18 e 19 de setembro aqui em Rio Verde, no auditório de SENAC. Voltando para o nosso tema em pauta, vamos falar sobre inovação, clima e produtividade. Eu acredito que se os nossos convidados responderem esses questionamentos com a precisão, são respostas de milhões também. Fernando, como que está o comportamento climático atual e o que isso significa para a janela de plantio dessa próxima safra? Dares, é uma pergunta muito boa, porque recentemente a gente tem feito algumas palestras, divulgado algumas coisas, né, pro pessoal. E sempre a gente começa
demonstrando ou falando como que tá a situação atual para explicar o futuro, né? Então, é um ponto muito importante. Para a previsão para nossa safra, a gente tem duas condições. E para gerar uma comparação, eu sempre faço isso, né? Para o produtor se basear. Então, numa macro escala, né, de fatores climáticos e meteorológicos que acontecem lá nos oceanos, acontecem em outras partes do mundo e que atuam aqui, a gente está numa situação muito semelhante com o que foi para a safra anterior. Então, por conta disso, até quando a gente divulgar a previsão da safra, a gente vai ver que tem uma situação de previsão de temperaturas e de chuvas muito semelhante à safra anterior por conta disso. E numa micro escala, a gente está numa situação de condições climáticas melhores do que o ano passado. Isso principalmente por conta do nosso inverno, né? Nós tivemos o ano passado um período de inverno que nós tivemos chegou a 150 dias sem chuva significativa na região. É um período fora da normalidade. E esse ano a gente já não está assim, né? Se a gente considerar ali chuvas acima de 5 milímetros, a gente está chegando aí em 50 dias por agora, né? A gente considerar chuvas menos, a gente está agora atingindo os 30, porque recentemente, no final de julho, teve uma chuvinha em alguns locais, né? Então, ou seja, por conta disso, né, dessa macro escala e micro escala de modo geral favorável, né, a nossa previsão é que a safra seja uma safra boa, com condições até melhores do que a safra anterior, por exemplo, né, para dar uma resumida. Fernando, e o El Ninho, Laninha, como é que tá nessa próxima safra? Recentemente, né, a gente teve uma atualização da previsão de ocorrência dos eventos Enos, que são esses, né? E a previsão é de maior probabilidade de condições para ocorrência de Laninha, ou seja, que lá na região do Pacífico, onde é mensurado a fase oceânica desse sistema, a gente tem temperaturas menos que 5 graus abaixo da média, e aí isso caracteriza, né, a formação do Laninha. Porém, de forma técnica, para que ele de fato ocorra, as suas condições ocorram, a gente precisa de pelo menos 5 meses consecutivos de Laninha ou de El Ninho, né? E se a gente olhar para a previsão, nós só temos 3, que logo depois volta para a neutralidade. Então, assim, ele pode vir a ocorrer, mas as suas condições de formação e influência é muito pouco provável que elas venham a influenciar a nossa safra, tá? Fernando, e a variabilidade climática? Como que ela influencia o planejamento de quem está plantando? Dares, essa aí é um dos principais problemas, né, que nós temos hoje. Eu que estou trabalhando nessa linha tem pouco tempo, cheguei na pior época, vamos dizer assim, né? O Henrique, o nosso meteorologista, comenta isso. Porque a gente tem tantos eventos acontecendo e de formas que às vezes talvez existia um padrão, hoje não tem mais, enfim. Que principalmente a previsão de precipitação está sendo cada vez mais difícil de fazer. Não no âmbito geral, né? De falar assim, vai chover amanhã no Sudoeste ou em Rio Verde. Isso aí até que beleza, vai chover. Mas aí quando eu passo para o produtor, não, mas e na onde eu tô aqui? E na onde ele tá lá? Ou chove e aí o cara fala, não, para mim choveu mesmo, você tá falando a verdade. O outro fala, você mentiu, para mim não caiu uma gota de água. Então isso é o que tem acontecido muito, né? Então, assim, cada vez mais tem sido desafiador para a previsão. E aí, claro, se para a previsão, para o produtor também. Porque ele tem que escutar algo para se planejar. Aquilo acontece de uma forma, né, muito heterogênea, principalmente a chuva, né? E aí isso dificulta ele depois a sua tomada de decisão, o seu manejo, as suas pulverizações, o planejamento que tinha sido executado, né? Então, assim, Dares, tem sido bem difícil mesmo. O produtor tem cada vez mais tentar escutar, assim, fontes, né, que sejam verídicas, vamos dizer assim, porque você que é da comunicação vai saber melhor do que eu. Com a era da internet aí, você pesquisar aqui, você pesquisar agora do Laninha, pesquisa aí depois. Laninha para a safra agora. Você vai encontrar um monte de reportagem, cada um dizendo às vezes uma coisa diferente. Aí você vai acreditar em quem? Pois Entendeu? é. Aí você fala que um falando que vai ser muito bom, outro falando que não vai, outro falando que vai influenciar, outro falando que não vai, outro falando que é um período, que não é outro período. Então, assim, quem tá certo ou errado? Produtor, você sabe, né? Você sabe, você tem aquelas pessoas que é referência sua, então
passe a escutá-las, né? Seja no tema que for, e aí eu tô colocando aqui na parte da meteorologia, né? Para que você tenha pelo menos um guia, um norte, né? Mas que não tem sido fácil, não, Daris. Ou seja, então desafiador. A recomendação é que o produtor rural que ele vá na fonte de confiança dele. Isso. Perfeito. Professora Silvia, é mais uma oportunidade de startup, né, não? Verdade. Ou de melhorar o que nós já temos, né? Exatamente. Fazer uma inovação incremental. Então, as equipes que têm esse potencial, têm essas ideias, vamos reunir para a gente buscar soluções para esses problemas, né? E reduzir esses riscos. Perfeito. E falando em alta produtividade, quais tecnologias se destacam hoje sem comprometer, Fernando, o meio ambiente e a sustentabilidade? Olha, aí assim, a gente tem acho que os bioinsumos são hoje assim o que a gente tem mais de diferencial, e que aí ele se junta com a agricultura orgânica, com a agricultura regenerativa, ou seja, todo mundo tá nesse meio ali, vamos dizer assim, né? Então eu acho hoje como um destaque, né? Porque ela tá muito alinhada com o meio ambiente, claro, mas ela também tá muito alinhada com as questões agronômicas e com a questão financeira, né? E o Brasil tem se destacado muito nisso. Inclusive, quando vem, às vezes, representantes de outros países, eles se impressionam. A gente começa a falar de bioinsumos e tal. Às vezes, eles nem conheciam a técnica. O que é isso, né? O bioinsumo, vocês estão aplicando para essa finalidade, esse micro-organismo, né? E aí, dentro disso também entra o uso dos resíduos, né? Isso também é um outro ponto-chave, né? Resíduos vegetais aí, ou animais, cada vez mais hoje são dinheiro, né? É uma transformação incrível, né? É uma transformação, assim, grande. Então, eu acho que hoje, dentro dessa temática aí, que talvez mais contribui, né? Falando da temática meio ambiente, mas que a gente sabe que tem outros retornos, é quando o produtor, ele abraça essa temática aí de uso dos resíduos. Aí tá dentro da agricultura orgânica, mas não necessariamente que ele vai fazer uma soja orgânica, mas ele usa algumas técnicas da agricultura orgânica, que ele usa as técnicas do bioinsumo, que ele usa o que tem dentro da definição da agricultura regenerativa. Ele vai ter muita contribuição nessa questão do meio ambiente, mas ele vai ter muitos outros resultados que para ele também é importante do ponto de vista econômico ou agronômico. Quer complementar, professora Silvia? Eu acredito que o Fernando já falou muito bem, né, sobre essa questão dos bioinsumos. Isso, como nós falamos anteriormente, traz uma autonomia para o produtor, que a gente se torna um pouco independente desses defensivos químicos, do uso de produtos químicos. E isso, além de ser importante para as questões naturais, reduz o impacto ambiental e ainda traz redução de custos e a independência de busca de produtos químicos em outros países, porque muitas vezes percebemos que as condições não são adequadas para a gente importar, como nós passamos aí, né? Estamos passando por um momento de guerra, né, professora? De guerra, de tarifaço. Então, essa busca da autonomia vai combinar com o uso desses bioinsumos, né, Fernando? Excelente. A Silvia colocou um outro ponto aí que é uma outra questão, né? Como a gente está usando algo nosso, né, algo que está saindo e produzido daqui, a gente depende cada vez menos do mercado externo para importar, seja produtos fitossanitários, seja os fertilizantes, né? Então o produtor fica numa segurança maior. E até mesmo o micro-organismo, né? Hoje você tem uma das empresas que anunciam aqui, né? Por exemplo, que a pegada é utilizar, por exemplo, até micro-organismos da própria região, né? E desenvolvidos daqui, vindos daqui, para ter uma melhor efetividade, por exemplo. Perfeito. Produtor rural, deixar o patrimônio da sua fazenda desorganizado pode custar caro, causar conflitos e trazer problemas que você nem imagina. É por isso que a Rural PJ vai muito além da contabilidade. Eles separam contas pessoais de contas empresariais, trazendo clareza e organização, estruturam holdings familiares, garantindo proteção patrimonial e um planejamento eficiente para manter o patrimônio na família. Eles realizam o planejamento de sucessões para que o seu legado continue com a sua família e continue intacto, né, para as próximas gerações. Além disso, legalizam a sua empresa fiscalmente, o que significa mais segurança para você e menos impostos para pagar. Aqui,
você não fica desamparado. Nossa missão é organizar, proteger e preparar sua empresa para o futuro sem deixar nada para trás. Então entre em contato agora. O telefone é o 64 99256 5661. 64 99256 5661. Ou siga o trabalho deles no Instagram, @RuralPJ. RuralPJ, negócios planejados geram resultados esperados. A gente vai para mais um intervalo comercial e já voltamos para o nosso quarto bloco. Continue com a gente. Olá, já estamos de volta para o nosso quarto bloco e o nosso assunto em pauta é agricultura exponencial, negócios inovadores e manejo inteligente, com a doutora Silvia Salustiano e o doutor Fernando Cabral. O segredo para uma lavoura saudável e produtiva está no calcário utilizado no preparo do solo. Ele, além de ser uma excelente fonte de cálcio e magnésio, neutraliza o pH do solo, para que a planta consiga absorver os nutrientes disponíveis no solo e assim atingir a maior produtividade possível. A Serra Fértil oferece o calcário mais solúvel, calcítico ou dolomítico, disponibilizando para a lavoura mais cálcio e magnésio, além de outros nutrientes também essenciais para ela. Então entre em contato agora com a Montical, representante Serra Fértil. O telefone de contato é o 64 98406 1220. 64 98406 1220 e confira as vantagens do nosso calcário. Bom, já estamos caminhando para a reta final do nosso programa, mas antes das considerações finais, eu gostaria de ouvir da professora Silvia, do Fernando, qual que é a importância de negócios inovadores e manejo inteligente. Professora Silvia, vamos começar pela senhora. Eu acredito que negócios inovadores, eles vêm proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, ele eleva a um novo nível o desenvolvimento regional, porque resolvendo problemas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, isso vai refletir para uma melhoria em todo o ambiente e o que nós chamamos de ecossistemas inovadores, ecossistemas dinâmicos, que sugere uma colaboração entre atores. E esses empreendimentos inovadores, eles vêm se juntar. E esse trabalho em equipe, em colaboração, é que vai promover todas as condições para essa melhoria regional do nosso país e que se reflete, até a nível internacional. Excelente, professora. Fernando. O Dares, eu vejo que esse aspecto consegue contribuir em 2 pontos, né? Um é a geração de negócios, de valor, e o outro é a contribuição para o seu negócio, e aí eu estou falando do ponto de vista do produtor, que é a agricultura. Por que eu falo isso? A gente tem vários exemplos aqui. Pega o GAPS quando ele surgiu, foi um negócio inovador. Ele contribuiu na forma de negócio e contribui para os produtores que criaram ele. Você pega produtores aqui que começaram lá a fazer composto, Vou começar com o composto. Isso contribui na atividade agrícola dele e tem alguns que está virando negócio de valor, Está gerando um novo negócio. Então, ou seja, quando você atrela essas duas coisas, que eu tenho que ter uma agricultura que a gente pode dar vários nomes para ela, que pode ser uma agricultura mais inteligente, porque ela me gera melhores resultados produtivos, ela me gera um melhor resultado econômico, ela me dá uma melhor segurança jurídica, E que atrelada a isso, aquilo que você aplicou gera, por exemplo, talvez um outro negócio, Além da agricultura que você já fazia. Então, tem muito acontecido isso hoje aqui, eu acho que é extremamente benéfico. E aí vem aquilo que a proposta, o próprio edital, das startups, que não necessariamente, Silvia, a startup ela só sai lá da academia, sai também, claro, de negócios que estão lá, de mentes que estão lá, mas às vezes o próprio produtor, junto com outro, junto com técnicos ali que já fazem algo, às vezes eles nem vê, eles nem percebem, mas eles têm ali um negócio, eles têm ali um startup, enfim, uma empresa, e que pode ser uma oportunidade, porque dentro lá da incubadora e dentro desse aspecto, você tem auxílio em outros questões para além daquilo que você está propondo, que talvez você tenha mais conhecimento do que tem que ficar ali julgando, mas quem está ali julgando vai te ajudar depois, posteriormente, nessa trilha aí do
Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, agradeço a todos os ouvintes e entre em contato, busquem as informações, pode enviar mensagem no meu e-mail, que é silvia.ferreira@ifgoiano.edu.br. Temos também o Instagram da incubadora, @if4business, e nós estamos à disposição para novos esclarecimentos e agradeço imensamente esta oportunidade. E nós queremos receber boas propostas para escolher bons negócios inovadores para melhorar aí a nossa região e a vida das pessoas na área do agro. Perfeito. Então, só reforçando, as inscrições começaram dia 25 de agosto e se encerram no dia 8 de setembro, certo, professora? Certo, exatamente. E só para desconstruir algo, às vezes a pessoa deve ter muitos documentos, né? Você até me fez essa pergunta. São apenas 3 documentos que nós queremos agora, que é a ficha de inscrição, o currículo dos candidatos e também um modelo Canva de negócios, que é um quadro e tem o modelo no próprio edital. Então, nós precisamos simplificar o processo para poder incentivar a participação. Então, conheça o processo e venha somar com a gente. Perfeito. Fernando Cabral, a pergunta que não quer calar. Qual que é a previsão do tempo para o mês de setembro, Fernando? Ô Darts, como eu até comentei anteriormente, né, a gente tem condições melhores que o do ano passado, então o mês de setembro ele não deve ser tão restritivo de chuva, assim como foi o do ano passado, né? Só lá pro finalzão do mês que a gente foi ver chuvas. Então, há previsão de chuvas dentro da normalidade para o mês aqui em todo o sudoeste do estado de Goiás. Mas um detalhe, aqui em média, né, se a gente pegar, abranger todos os municípios, a gente tá falando de médias que vão de 40 até 80 milímetros. E mesmo que chova os 80 milímetros dentro daquele município, como é o caso de municípios como Rio Verde, Ataí, são essa média, né? Ainda é um volume baixo para o mês, mesmo sendo a sua média. Por quê? Porque se a gente pega uma média do que sai de água desse solo no mês, a gente praticamente quase fica negativo novamente. Então por que eu falo isso? Porque a gente comenta sobre a boa previsão, e aí o produtor já se anima, mas a gente tem que mostrar que mesmo essa boa previsão, talvez essa água ainda não é suficiente para um plantio seguro de uma forma antecipada, né? Claro que dentro da janela adequada, dentro após o vazio sanitário. Então, assim, o produtor tem que analisar muito bem a sua situação de solo que ele tem, daquela cobertura de solo que eu te falei, da classe de solo que ele tem, de quando que aconteceu esse acumulado, porque eu posso ter chuvas que começam, né, como esse ano, por exemplo, que pode, na primeira quinzena de setembro, a gente já visualizar chuvas no sudoeste. E aí elas vão acontecendo, né? Então nem todo aquele acumulado está disponível lá na hora que você colocar a semente no chão, né? Então assim, há a previsão de chuvas dentro da normalidade, dentro disso que eu comentei, mas o produtor tem que analisar muito bem essa situação e lá a gente, além dessa previsão, tenta trazer esse acompanhamento diário e semanal das previsões ou dos volumes acumulados para ajudar na tomada de decisão do plantio. Perfeito. Quarta-feira você está de volta, né, Fernando? Com mais previsão do tempo? Tamo aí. Tamo aqui, né? Juntos, firmes e fortes. Com certeza. Vamos às suas considerações finais, por favor? Bom, muito obrigado, Ares. É uma felicidade muito grande estar aqui na bancada com vocês, né? Trazendo um pouquinho de informação, conversando aí com os ouvintes, né? Então, sempre que possível, quero estar aqui presente, né? E agradeço os ouvintes, agradeço vocês, agradeço a rádio. E o Seagri fica muito feliz de sempre ter essa oportunidade de divulgar as nossas ações e chamar sempre, convidar sempre o produtor a ir lá nos visitar, o técnico a ir lá nos visitar, a empresa ir lá nos visitar, que a gente está de portas abertas. Ok, muito obrigada a vocês por estarem conosco. As nossas portas estão sempre abertas para vocês, que seja aqui na nossa bancada, que seja através de uma participação de áudio. Nós estamos aqui para servi-los também. Muito obrigada. E a você, produtor rural, que nos acompanhou hoje, nossa audiência qualificada, muito obrigada por estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30. Continue com a gente, porque a nossa programação aqui da Rio Verde, ela é maravilhosa. Você tem música boa, de qualidade, tem comentários de Alexandre Garcia, nós temos de Dentro da Porteira com Jaqueline Zaire, nós temos Zênio Fernandes e nós temos uma programação maravilhosa feita exclusivamente para você. Então continue conosco. João Pedro, muito obrigada. Até amanhã, terça-feira, nós estamos de volta e até lá. Tchau!